Muito antes da justiça moderna, antes de tribunais, provas, juízes e perícias, a humanidade confiava o julgamento de seus crimes a um poder invisível, um poder supremo, inquestionável e absoluto: Deus. Durante séculos, em vilas, castelos e igrejas por toda a Europa, homens e mulheres eram submetidos a rituais brutais, sangrentos e muitas vezes fatais para provar sua inocência. Esses rituais ficaram conhecidos como ordalhos ou julgamentos de Deus, e o mais assustador, eram legalmente aceitos, eram considerados infalíveis. Afinal, se Deus é justo, ele jamais permitiria que um inocente fosse condenado, certo? Mas o que está por trás dessa ideia? E o que essas práticas revelam sobre a sociedade, a religião e o controle social na Idade Média? Para entender os julgamentos de Deus, precisamos voltar ao século IX, quando a Europa era dominada por reis, bispos e senhores feudais. Não havia sistemas legais padronizados. Cada região tinha suas próprias tradições e formas de lidar com crimes e disputas. Mas uma coisa era comum: a crença de que a justiça vinha de cima. E se os humanos não conseguiam provar quem estava certo, Deus resolveria. Era assim que funcionava. Imagine que um camponês é acusado de roubar a vaca do vizinho. Não há testemunhas. O senhor feudal decide aplicar o julgamento de Deus. O acusado é levado até a igreja local. Diante do padre, ele jura inocência. E então, o ritual começa. Existem vários tipos de ordalhos. Um dos mais comuns era o da água fervente. Um caldeirão de água era colocado sobre o fogo até borbulhar violentamente. Dentro dele, colocava-se uma pedra. O acusado devia mergulhar a mão e retirar a pedra. Depois a mão era enfaixada. 3 dias depois, a bandagem era removida. Se a queimadura estivesse infeccionada, ele era considerado culpado. Se estivesse cicatrizando bem, era inocente. Em outra versão, o acusado era amarrado e jogado em um rio ou lago. Se afundasse, era inocente. Se boiasse, era culpado. Sim, afundar significava inocência. Afinal, a água pura não o rejeitaria. O problema? Afundar podia significar morrer. Outro método comum era o ferro em brasa. O acusado deveria carregar uma barra de ferro incandescente por vários passos. O julgamento era o mesmo. 3 dias depois, a ferida era examinada. Qualquer sinal de impureza era considerado prova de culpa. Esses rituais eram conduzidos por padres, monges e, às vezes, até bispos. A Igreja Católica, em certos períodos, não só permitia como incentivava os julgamentos de Deus. Era uma forma de manter a ordem e evitar revoltas. Se alguém era punido por Deus, ninguém ousava questionar. Mas nem sempre o processo era espontâneo. Havia manipulações, acordos prévios, chantagens e até corrupção. Há registros de pessoas inocentes que foram condenadas após falharem nos rituais, ou porque tinham medo, ou porque sofreram sabotagem. Um dos casos mais famosos ocorreu na França medieval. Um cavaleiro foi acusado de matar outro por ciúmes. Sem provas concretas, o rei autorizou um duelo até a morte. O vencedor seria considerado inocente. Ambos lutaram em frente à corte real. O acusado venceu, foi absolvido, mas historiadores afirmam que ele estava mais bem treinado, justiça ou força bruta disfarçada de fé. Os julgamentos de Deus não eram exclusivos da Europa. Culturas antigas, como a babilônica e a germânica, já usavam rituais semelhantes. Mas na Idade Média cristã, eles alcançaram outro nível. Foram institucionalizados. Tornaram-se parte do sistema. Uma mulher acusada de bruxaria, por exemplo, podia ser submetida a ordalhos extremamente cruéis. Um dos mais temidos era a prova da agulha. Seu corpo era perfurado à procura de marcas ou sinais do demônio. Se ela não sangrasse ou não sentisse dor, era considerada culpada. O paradoxo? Se sangrasse ou gritasse, ainda assim podia ser punida. Era um beco sem saída, um instrumento de controle total. Por isso, muitos estudiosos acreditam que os julgamentos de Deus não eram apenas rituais religiosos, mas ferramentas políticas e sociais. Serviam para manter o medo, garantir a obediência e reforçar a autoridade da igreja e da nobreza.
Afinal, quem ousaria desafiar uma ordem vinda do céu? No século XIII, com o avanço do pensamento jurídico e a centralização do poder em monarquias, os julgamentos de Deus começaram a ser questionados. A Igreja, sob o Papa Inocêncio III, proibiu oficialmente os ordalhos em 1215, durante o Concílio de Latrão. O motivo? A teologia começava a entender que Deus não deveria ser testado. Além disso, os abusos eram tantos que começavam a envergonhar o clero. Mas mesmo assim, em regiões mais isoladas, os rituais continuaram. Em certas vilas da Europa Oriental, há relatos de ordalhos sendo realizados até o século XVII. E mesmo hoje, em algumas culturas tradicionais, ainda existem formas de julgamento que remetem a esses rituais. Isso levanta uma questão perturbadora. Será que realmente deixamos de lado o julgamento de Deus? Ou apenas o substituímos por julgamentos invisíveis, sociais, digitais? Hoje, uma pessoa pode ser cancelada, destruída publicamente, julgada em redes sociais sem defesa, sem processo. Será que evoluímos tanto assim? Ou apenas mudamos os símbolos? Antigamente, o ferro em brasa. Hoje, a humilhação pública. Antigamente, a água fervente. Hoje, a exposição viral. O julgamento de Deus, em essência, era uma forma de a sociedade transferir sua responsabilidade para uma força superior. Não fomos nós que condenamos, foi Deus. Assim, os líderes mantinham as mãos limpas e o povo em silêncio. Ao estudar esses rituais, percebemos algo profundo. O medo da incerteza leva as pessoas a aceitarem soluções irracionais. É mais fácil acreditar que uma queimadura tem valor moral do que investigar, analisar, confrontar verdades difíceis. É mais reconfortante pensar que o destino está nas mãos de Deus do que assumir que o sistema pode falhar. Mas o verdadeiro avanço da humanidade não está em abandonar a fé. Está em separar fé de justiça. Está em construir instituições que respeitem a verdade, que protejam o inocente, que punam com equilíbrio. Porque quando entregamos o julgamento ao invisível, muitas vezes é o mais fraco que paga o preço. O julgamento de Deus não foi apenas um erro histórico, foi um espelho. Um reflexo de nossas inseguranças, de nossos desejos de ordem, de nossa sede de punição. E esse espelho ainda nos observa. A pergunta é: vamos continuar aceitando que o fogo e a espada decidam o destino, ou vamos finalmente assumir o peso de nossas escolhas?